Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto essencial para o sucesso de qualquer empresa, a gestão de pessoas. Para conversar sobre este assunto, temos duas convidadas especiais, a Maria Claudete Becker, da empresa Indep, e a Lisandra Pitol, da Real Macro Calçados. Elas vão compartilhar as suas experiências sobre a importância da gestão de pessoas, especialmente em pequenas e médias empresas, e como isso impacta na questão organizacional destas empresas. Boa tarde, seja bem-vinda, Claudete. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a quem acompanha. Muito obrigada por mais essa oportunidade de falar de um tema tão importante e especial como você citou e que eu, modéstia à parte, amo de paixão. Maravilha. Lisandra, seja bem-vinda ao nosso Pode Contar, a sua primeira participação aqui, né? Está estreando hoje. Boa tarde. Eu me sinto honrada e agradeço o convite. E também gosto muito de falar sobre esse assunto. Ótimo. E vamos ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Maravilha, vamos ter um programa bem produtivo, digamos assim, sobre esse tema aí. Eu gostaria que primeiramente a Maria Claudete se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de gestão de pessoas e depois a Lisandra pode fazer a sua apresentação também. Perfeito. Antes de nós estarmos aqui nesse ambiente, eu e a Lisandra conversávamos que eu iniciei nesse tema, gestão de pessoas, na década de 80 do século passado. Então, faz alguns pares de anos, né? Acompanhou toda a evolução, Acompanhei toda a evolução, as mudanças. Iniciei lá quando empresas, inclusive de grande porte, só tinham o famoso departamento pessoal. E aí foi evoluindo para administração de pessoal, para recursos humanos, para gestão de pessoas, e vieram sendo incrementados, e houve a necessidade de estruturação e de adoção de muitas outras práticas dentro das empresas, e não somente o departamento pessoal, não só o registro dos funcionários e o controle. E de lá para cá eu não parei mais, né, Marcelo? Atuei em grandes empresas como gestora dessas áreas, né? E há 20 anos, então, eu atuo como consultora nessa área de gestão de pessoas, atendo empresas de vários portes e segmentos em várias regiões. Então, pode ser empresa grande, que tem uma estrutura, e pode ser empresa pequenininha, com 5 empregados, que isso também é importante e que eu também atuo. Através da Indep, né? Através da Indep, da minha empresa de consultoria em gestão de pessoas. Funciona onde aqui em Joaçaba, Claudete? É na Rua Salgado Filho, próximo ao IGP, na rua onde era a antiga emergência do UST. Então, nós temos nosso escritório lá, mas a nossa base, na grande maioria das vezes, é dentro de empresas, porque quando você presta serviço para as empresas, você precisa estar dentro das empresas, dos clientes. Lisandra Pitol, Sim. fale um pouquinho para nós sobre gestão de pessoas, conte um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória nessa área aí. A minha trajetória, na verdade, eu sou formada em administração de empresas, fui bancária por 13 anos, então também tem um pouco de gestão de pessoas lá, com certeza, aprendi muito. E fazem uns 15 anos que eu estou na administração da Real Macro, que é o grupo Real Macro, que é a Real Uma Macro grande loja conceituada, todo mundo conhece. Uma Real Macro Esportes, né, uma empresa que tem 55 anos. É uma empresa familiar. Quantos colaboradores? Entre as duas dá 62 colaboradores. Que maravilha, hein? E então está na segunda sucessão, né? Já. Já é o... Então, ser uma empresa familiar é um pouco diferente, mas é gratificante. Então, eu estou lá na administração, faço parte também da gestão das pessoas, do financeiro. Né? Então... Legal. E mesmo sendo empresa familiar, né, Lisandra, a gestão de pessoas é uma realidade, é uma necessidade no dia a dia, né? Você falava de empresa familiar e não é por isso que não precisa. Exatamente, pelo contrário. Eu acho assim que não tendo a gestão, a estrutura da gestão de funcionários, ela não funciona, né? Como empresa mesmo. Né? Então, às vezes a gente faz a gestão do funcionário sem perceber que a gente está fazendo gestão de pessoas. No automático, né? Deixa eu perguntar para vocês, qual a importância de ter processos estruturados de gestão de pessoas, especialmente em empresas menores, que são empresas que
A característica das empresas nossas aqui na região são empresas de pequeno e médio porte, né? Qual a importância, na opinião de vocês? Eu até poderá falar melhor, mas eu acho que é tão importante quanto uma grande empresa. Porque ela, sem uma gestão estrutural, você não tem como acompanhar a estrutura do funcionário mesmo. O desempenho dele. Como ele chega até a empresa, como que ele é colocado dentro dela. Então, assim, eu acho que essa história de que pequenas empresas não têm que ter uma estrutura de gestão de pessoas, eu não acredito muito. Eu acho que tem que ter. Empresas pequenas, maiores, né, Claudete? Há necessidade de se ter até bem organizado isso aí, né? Gestão de pessoas envolve atração de pessoas, né? Alguma técnica, algum método a empresa precisa adotar para atrair pessoas para dentro da empresa, né? A empresa precisa escolher a pessoa certa para o lugar certo. Quando ela está atuando na atração, na escolha, ela está fazendo gestão de pessoas. Depois, ela precisa receber essa pessoa dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, né? E precisa ter um método, uma forma de fazer essa recepção, né? Porque não adianta só atrair um bom profissional e quando ele chegar lá não ter alguma metodologia de recepção, de acolhimento dessa pessoa dentro da empresa para que o funcionário, quando ele chega, ele tenha aquela sensação assim, a primeira impressão é que fica. E eu tive uma excelente impressão já quando eu vim para a entrevista. Então, é uma empresa que eu quero trabalhar. Então, e nos primeiros dias, mais ainda. Então, tudo o que eu estou falando, empresa grande, empresa de pequeno porte, faz. Aplica-se, né? Aí, o funcionário está trabalhando lá dentro já há 1 mês, 3 meses, 5 meses. É necessário que haja um acompanhamento do desempenho dele, uma orientação adequada, um feedback muito bem estruturado. Eu, particularmente, sou suspeita em falar, mas no meu entendimento, feedback é a melhor ferramenta de desenvolvimento humano que as empresas podem adotar. Né? A Lisandra concorda. Às vezes as empresas investem valores expressivos em treinamentos para os funcionários com pessoas externas, quando às vezes um feedback bem estruturado, com uma orientação, resolveria muitas questões, né, Lisandra? Lisandra, na tua avaliação, desculpa te cortar, mas na sua avaliação, qual que seriam os maiores desafios na gestão de pessoas, assim? Existem os desafios, né? Cite alguns para nós, para a gente tentar entender melhor. Olha, eu acredito que o tempo também, às vezes o pessoal acha que falta tempo para fazer isso, mas os desafios é a rotatividade de funcionários. E há muita rotatividade aqui na nossa região? Eu acho que até tem. Eu acho que eu sou agraciada, eu acho. Porque eu tenho uma rotatividade, mas eu tenho funcionários lá que trabalham na loja que há mais de 30 anos. Então, eu não acredito que a minha rotatividade seja tão grande, sabe? Mas eu acho que é um desafio, né? que a gente tem. Um desafio E por que dessa rotatividade, na tua opinião, como se combater essa questão Eu acho que quando você tem uma gestão estruturada, eu acho que essa rotatividade ela pode diminuir, tá? Porque você vai já fazer uma seleção mais certeira, não sei, né? Sim, com certeza. Então, você vai fazer uns feedbacks mais contínuos, então você vai saber e a pessoa vai se sentir valorizada, tá? O reconhecimento. Então, assim, vai evitar uma rotatividade. Nós temos alguns exemplos lá na loja que a gente faz prêmios de tempo de serviço. Que legal. Então, cada valoriza. Faz tantos anos e daí a gente compra um presente, a gente dá e a gente ainda faz assim, faz no meio da loja, quando tá no movimento, o pessoal, para que os clientes também vejam isso, sabe? Legal. A gente faz, tira uma foto, vai de surpresa, sabe? Então, isso assim, são estratégias para valorizar o colaborador, são ações simples que não têm custo exorbitante e que são ações que a gestão de pessoas pode e precisa desenvolver dentro de um processo de manter as pessoas dentro da empresa. Só para complementar também o que a Lisandra estava falando, eu acredito que a rotatividade ela acontece
nos dias de hoje, porque as oportunidades de trabalho são muito maiores, né? Então, e o grande desafio das empresas, independente do porte, é desenvolver e implementar estratégias e ações de manutenção das pessoas dentro da empresa. Porque se eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa que eu selecionei, que eu gosto, que é boa, que eu levei um tempo para preparar ela, o que eu estou fazendo para manter essa pessoa dentro da minha empresa? Ou o que é que está deixando ela insatisfeita para de repente ela buscar uma outra oportunidade. E muitas vezes os motivos de insatisfação são tão pequenos que é só uma ação lá de um reconhecimento, de uma ajuda em algum detalhe. Às vezes acontece, né, Lisandra, na prática, que eu já vi em muitas empresas, o colaborador quer uma folga de um meio-dia por algum motivo muito específico, né? E é um colaborador que nunca falta, que está sempre produzindo, e é muito bem avaliado na empresa. Por que não, né? Por que não? Aquilo pode ser uma grande vantagem para ele, mas se a empresa não conceder, já é um ponto para o colaborador. Eu me dou, eu me dedico, mas quando eu precisei, pode desencadear uma insatisfação. Aí vem outra insatisfação, outra. E vai somando, né? Então, é nesse sentido que eu acho que acontece. E eu acho que, voltando, né, naquilo que você também falou que é importante, os feedbacks contínuos. Então, assim, como que a gente vai saber dessa eventual insatisfação ou conversando com o funcionário? Ouvir mais o colaborador, né? Manter uma rotina, você sabe que eles trazem boas ideias sempre, sabe? Às vezes numa conversa, e eu isso sei porque eu tenho as líderes, né, que são excelentes. A gente está sempre investindo também em treinamento para que elas consigam passar o que a gente sabe e colocar em prática. Elas buscam, sabe, conversar com o funcionário e elas trazem às vezes algumas ideias. O fulano falou isso, acha que... E muitas delas são implementadas e a gente usa e vem de um funcionário. É eles que estão lá. Por empresário que está ouvindo esse Pode Contar, esse podcast da CDL de Joaçaba e ainda não tem bem organizada essa questão organizacional de gestão de pessoas dentro da empresa, por onde começar? Conhecendo a realidade da sua empresa. Olhando para a própria empresa. Olhando para a própria empresa. E eu acho também que você tem que começar fazendo assim, cada um elencar os cargos. Quem não tem ainda isso. Porque para você saber para quem você tem que se reportar. Para quem você tem que falar de um conflito ou de uma coisa que está incomodando. Porque geralmente o funcionário é jogado lá, ele nem sabe quem é o superior, às vezes, dele. Quem ele tem que procurar. Nós ali, a gente tem que a gente trouxe essa prática. Quando o funcionário no primeiro dia chega, o RH vai lá, o RH ou uma pessoa designada e mostra toda a loja para ele. Porque às vezes tem funcionário que no primeiro dia não sabe nem que é o banheiro. Né? Então, porque ele é jogado lá, às vezes. Então, assim, a gente tem essa prática. Vamos mostrar a loja. Aqui é o estoque, nessa sala, essa pessoa trabalha. Então, se chama tal. Porque às vezes se encontra no corredor, nem sabe que é um funcionário novo, não é? Então, assim, a gente tem essa prática. Então, demora uma meia hora para a gente apresentar todos os setores, né? E os lugares da loja, o que faz, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Então, assim, eu acho que um primeiro passo para quem não tem nada implantado é isso, mostrar as responsabilidades e os cargos. Também nós temos outra coisa lá que agora lembrei, a gente tem um regulamento interno. A gente fez. Manual do colaborador. Um manual, para que a gente saiba e mostrar para ele o que a gente também quer. Espera. Deixando bem claro para ambas as partes, né? Exatamente. Então, ele recebe no primeiro dia, a gente fala, é importante você levar para casa, você lê. Se você tem uma dificuldade ou uma dúvida, você vem conversar com a gente sobre isso e ali está tudo. Sabe? A gente tentou colocar tudo. Como funciona? A gente fornece uniforme. Então, assim, tem que vir do uniforme. Até colocamos lá, porque como a gente é uma loja de comércio, como que funciona eles como cliente, né? Que tem algumas coisas diferentes, está tudo ali.
tudo certo. Então, alguns às vezes, não sei se leem todos, né, certo? Mas está ali para ler. Uma cartilha, né? Eu Legal. acho isso muito importante. Então, Deixando bem claro, ótimo. Quem quer começar, deixa claro. Sim. Quando olha para dentro da empresa, né, percebe se tem essa estrutura de cargos, se tem essa estrutura dos níveis hierárquicos, né? Como são os fluxos de trabalho, porque às vezes nem isso. E aí define, não, eu já tenho uma estrutura bem organizada de cargos, eu já tenho clareza de como são os níveis hierárquicos. Na minha empresa isso está claro. Então, onde eu vou começar? Eu tenho maior dificuldade na atração de pessoas, eu tenho maior dificuldade na manutenção, vai atuar inicialmente onde está a maior dificuldade. Agora, não há nada. Começa pela estrutura organizacional, definição de cargos, atribuições e responsabilidades, porque isso também é importante, inclusive, para a seleção, porque se isso não está claro, como que você vai escolher uma pessoa para trabalhar na empresa se você não tem clareza nem para você e às vezes não consegue nem dizer para o candidato o que exatamente ele tem que fazer. Então, a definição das atribuições e responsabilidades, a nomenclatura dos cargos é o primeiro passo. Os líderes ocupam uma função muito importante dentro das empresas, né? Como desenvolver esses líderes, como identificar. Eu acho que é um processo bem delicado, complexo, né? Eu acho, né? Porque eles que estão lá toda hora. Atendendo o consumidor, enfim, olhando o movimento da loja. Os próprios funcionários, eles sabem tudo, né? Então, a gente tem que ter pessoas na liderança treinados, motivados, engajados, porque eu acho que um líder engajado, ele faz as coisas acontecerem. E se ele faz as coisas acontecerem e estão engajados, eles são um exemplo para eles. A liderança, a gente entende, o líder é o exemplo, né? Então, falando um pouquinho mais tecnicamente, eu entendo que a escolha de uma liderança dentro da empresa, quer seja por promoção interna, ela passa também por uma avaliação como uma seleção, que seja uma avaliação empírica do próprio gestor, do próprio dono da empresa, pelo desempenho, pelas entregas desse profissional dentro da empresa e não única exclusivamente pelo tempo de empresa. Eu não estou dizendo que tempo de empresa não pode promover a liderança, mas eu entendo que a liderança vem de um perfil e também das entregas que esse profissional faz dentro da empresa. A escolha do líder recai sobre aquela pessoa que entrega algo a mais do que simplesmente o básico. Esse se destaca e poderá ser líder. Isso garante que ele será um bom líder? Não exatamente. Por quê? Quando não é líder, ele responde por si única e exclusivamente. O seu resultado depende de si. Agora, a partir do momento que ele se torna líder, o resultado dele depende do resultado de todas as pessoas da equipe. Aí é um pouquinho diferente, né? Então, ele precisa se preparar mais, como diz a Lisandra, treinar, oportunizar para que essas lideranças se desenvolvam em vários aspectos da liderança, que envolve tomada de decisão, delegação, lidar com conflito, eu imagino que tenha, né, Lisandra? Como dar um feedback, porque enquanto eu sou a colaboradora, eu sou uma vendedora lá na tua loja, né, Lisandra, de repente eu não sei e eu não fui preparada para dar feedback. Agora, se eu me torno líder, eu tenho que dar feedback. E eu estou preparada, se não, a empresa muitas vezes oportuniza, ou o próprio profissional vai buscar se desenvolver nisso. A gente escuta muito o pessoal comentar, não há mão de obra qualificada, não se encontra pessoas para ocupar as funções nas empresas, vaga de trabalho tem, e formar esses líderes, se já a própria mão de obra já é uma dificuldade muito grande, né, de se encontrar. E encontrar esses líderes é um processo bem mais complicado também, né? É
complicado, mas não é impossível. Ela é um pouquinho difícil, mas difícil. Capacitação, treinamento. É isso aí. A gente sempre começa, a gente tem é incrível a pessoa que tenha o dom para liderança, ela se destaca, a gente consegue observar. Então essa aí, eu acho que tem. Vale a pena investir. Acho que vamos treinar, acho que vamos ver. Eu acho que a gente tem que insistir e investir nas pessoas. E também, quando uma empresa, né, Marcelo, vai buscar uma liderança externa, tem a oportunidade lá na empresa e não tem ninguém dentro da própria empresa preparado ou que possa vir a assumir essa posição. Vai buscar um no mercado. Vai fazer um processo de seleção como outro, porém com olhar mais crítico, utilizando recursos e ferramentas que existem hoje inúmeras, que traçam claramente o perfil pessoal, comportamental, psicológico da pessoa e dão fortes indícios de como será a atuação dessa pessoa no papel da liderança. Então, hoje tem uma expressão que é muito comum usar, eu uso pouco porque ela ainda é mais, não é tão corriqueira. Assessment é uma expressão em inglês que significa levantamento, né? Como que faz assessment? Entrevista, teste prático, e existem várias ferramentas para analisar, fazer esse levantamento de perfil que vai dizer como o indivíduo, no seu comportamento e na sua estrutura psicológica, atua na tomada de decisões, na comunicação. Eu trabalho com ferramentas assessment há muitos anos e a assertividade é muito grande. Eu ia te perguntar justamente isso. Esses indicadores são assertivos? Dão mais segurança para as empresas? Dão muita segurança. Dão muita segurança nas contratações, né? Então, eu pessoalmente, quando alguém me pergunta para um cargo operacional, vendedora, você acha que precisa fazer um assessment muito apurado? Eu diria, olha, é interessante, mas se não fizer, às vezes só a entrevista, o olhar, já entende. Mas a liderança tem outras nuances, outros aspectos que precisam ser olhados e uma análise mais aprofundada vai possibilitar isso. Eu agora, vindo para cá, cheguei aqui no Polo, eu recebi um WhatsApp de uma empresa que é cliente do gestor de uma área que tem uma oportunidade para uma liderança intermediária. Me mandou, Claudete, tenho tantas pessoas que eu estou olhando e estou em dúvida em quem promover. Você pode me ajudar com uma análise de perfil para ser mais assertivo? Eu tenho a minha percepção, mas eu não tenho certeza. Olha só, esse profissional, esse gestor vai fazer, ele já tem a análise feita, mas ficou em dúvida. Então busca um recurso técnico e tem uma decisão mais assertiva. Perguntar para vocês, qual que seria o maior ganho para a empresa ao implementar uma gestão de pessoas mais estratégica e também para o colaborador? Ganho para a empresa e para o colaborador? Olha, para a empresa eu acho que tem um monte de vantagens, né? Primeiro, já até citei ali, é o ganho de tempo. Eu acho que tudo, no final, se você tem uma boa gestão de pessoas, ela vai cair na lucratividade. Porque você vai colocar as pessoas certas nos lugares certos, tu vai motivar a pessoa para vender mais, para conquistar as metas, colocar as metas claras, né? Possíveis, mas metas são metas, né? Então eu acho que para a empresa é isso, e para o colaborador uma rotina mais leve. Pessoal, porque o conhecimento, o desenvolvimento que você tem, ninguém vai te tirar de mim, né? Você pode sair daqui, vai para outro, vai ter esse crescimento profissional também, né? E desenvolvimento pessoal, né? Eu vou na mesma linha que a Lisandra, né, Marcelo, que eu entendo assim, o resultado da empresa, que resultado entende-se o financeiro, né? Porque por causa disso que também existe, né? É por causa disso que existe a empresa não é, as empresas não são, existem empresas filantrópicas, mas não é o caso, não é o caso, né? A maioria. E o resultado ele acontece do engajamento das pessoas. É isso aí. Quando as pessoas estão engajadas, gera seu resultado. Eu costumo falar assim, uma empresa ela é formada de estrutura física, estrutura financeira,
processos, equipamentos, N recursos e formada de pessoas. Tá? Tira as pessoas e deixa toda essa outra estrutura. Pergunto para você, Lisandra, o resultado acontece? Não acontece. Agora, tira toda a condição de estrutura, condição financeira e coloca pessoas extremamente motivadas, engajadas, competentes. Vão dar um jeito. Vão dar um jeito. Como conseguir esse engajamento maior do colaborador? Qual que seria a dica? Qual é a experiência de vocês? Mostra o quê? Olha, que nem eu até estava conversando com a tal motivação, né? A motivação diária, né? Que cada um tem a sua. A minha motivação é diferente, às vezes, a tua. Exatamente. Né? Cada um tem a sua. Então, a gente tem que buscar uma motivação, um engajamento, né? Do funcionário. E eu acho também que tem que ter alguns benefícios, vantagens, gratificações também, às vezes eu que trabalho com venda, sabe? Uma troca, né? Sabe, eu acho que também tem que ter um reconhecimento, né? Aquela questão da folga, né, que a Claudete falava, né? Observar o que... Tentar também adequar, às vezes, umas férias, né? Dentro de um período que às vezes vai ser vantajoso para ele, né? Então eu acho que... É isso aí, né? São ações muito simples, na maioria das vezes, mas principalmente estar atento, ouvir empaticamente e ativamente as pessoas dentro da empresa, ouvir, está também no perceber, né? Como está esse clima dentro da empresa, porque o clima organizacional influencia fortemente nesse engajamento. E o clima organizacional, ele é favorável ou desfavorável, dependendo de vários fatores. Antes eu e a Lisandra falávamos, eu disse, hoje há estudos que indicam 19 fatores que são os engajadores dos colaboradores da empresa. E às vezes a gente está atuando e achando que o fator salário, por exemplo, é um desmotivador. Mas se faz uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa formal, pergunta, conversa com as pessoas, vai identificar que talvez o fator que mais as está deixando insatisfeitas e por isso desengajadas é, por exemplo, a falta de cooperação entre colegas. A cooperação é um fator que influencia no engajamento. A comunicação é outro fator que influencia no engajamento. A liderança, a atuação da liderança, os relacionamentos no ambiente de trabalho. Enfim, são vários fatores que influenciam para que esse engajamento aconteça. Agora, se dentro da minha empresa eu não percebo isso, não observo e não identifico que o fator relacionamento está prejudicado, está insatisfatório, e isso está prejudicando o engajamento, está trazendo a desmotivação, daqui a pouco ele vai contagiar outros fatores também. Então, estar muito atento ao ambiente organizacional, ao clima organizacional. Claudete, você falava que você já trabalha com gestão de pessoas há muitos anos, né? Desde a década de 80, se não me engano, você falou antes. De lá para cá, o que mudou? A diferença lá de quando você começou e de como está hoje? Eu acho que existiam algumas barreiras culturais que estão sendo quebradas aos poucos. Se evoluiu bastante, o que mudou? Evoluiu muito em termos de gestão de pessoas. Lá na época que eu comecei, Marcelo, Lisandra e os empresários que nos acompanham, as pessoas eram só mais um número dentro das empresas. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando numa empresa de 1.800 empregados, tá? E naquela época a gente tinha algo que hoje não se concebe mais, de que você, do portão para dentro da empresa, você é o profissional, você deixa a mãe, a esposa fora. Não é fácil. Não é fácil. E nós sabemos, né, que o ser humano, como profissional, como mãe, como esposa, ele é único e não tem como dissociar, né? Então, isso, graças a Deus, mudou muito. As empresas estão dando muito mais atenção e entendendo de que o mundo social e emocional faz parte também do mundo profissional.
Lógico que precisa trabalhar para as pessoas conseguir lidar bem com isso, mas não dá para dissociar. Então, esse foi um aspecto que mudou muito. O perfil dos profissionais que atuam no mercado de trabalho, os que atuavam e os que atuam hoje, mudou muito, né? Como eu iniciei lá no passado, eu sou da geração X, baby boomer para X, né? Que é aquela geração em que a gente aprendeu a trabalhar, única e exclusivamente trabalhar. Respeitar muito a hierarquia, independente de quem seja, se é pai, se é superior na empresa, um respeito enorme. Deus o livre ser mandado embora. Era uma desgraça. Exatamente. Chegar em casa, porque quando eu comecei a trabalhar nova também, acho que o desgosto da minha vida ou era chegar e dizer assim, mãe, fui demitida. É absurdo, né? E hoje é diferente, mas eu acho também que a gente tem que aprender a lidar com a nova geração. Porque ela mudou. Sim. Então, assim, não é porque eles não são como a gente era, que também não é certo. Não é? Então, assim, eles mudaram. É a questão cultural, o grande desafio que existe, né? Olha, é um grande desafio. Essa quebra desse paradigma, né? De que da forma que eu aprendi, da forma que eu fui educada, da forma que eu iniciei a minha trajetória profissional, tem que ser assim hoje, não é mais. O mundo mudou. As pessoas mudaram. No ambiente profissional, nós precisamos adotar práticas diferentes também. Temos que evoluir. É difícil? Eu confesso que é. Porque eu me coloco e eu falo assim, meu Deus, eu não faria isso, né? Tipo, quando na minha época, a gente fala, né? Hoje o meu filho, ele tá começando na empresa. Tem 17 anos e tá começando a trabalhar. E eu achei maravilhosa a terceira geração vinda. Tá chegando aí. Uma nova visão, com um novo olhar. É a nova geração. Nova geração, exatamente. Né? E é a nova geração. E além de ser o funcionário, ele é o meu filho. Então, assim, a gente é muito desafiador. E com certeza. Eles não são como... Assim, não importa. Quem disse que tem que viver a vida inteira trabalhando na mesma empresa? Que isso era maravilhoso, né? Meu Deus, né? Eu acho ainda. Mas hoje não. A nova geração, eles não querem. Não é nem verdade, eu quero ficar com Deus. Eles não querem. Exatamente. Esse perfil dessa nova geração quer viver novas experiências. E eles têm um perfil, o nosso foco era o nosso perfil era conquistar, era trabalhar e mais conquistar. Mais conservadora. Esse novo perfil, ele é mais livre, acelerado, corajosos, aventureiros. Exatamente. E eles também têm muito olhar e atenção para propósito deles, associado com o propósito da empresa. Eles estão olhando muito fortemente. Para eles, o trabalho precisa fazer sentido. Sabe? Tem que ter um significado na vida deles. Do tipo, o que esse trabalho vai agregar para mim? Né? Eu também tenho filhos que são dessa nova geração e a gente conversa muito e vejo profissionais. Eu tenho um profissional trabalhando comigo que tem 20 anos, né? E as nossas conversas são, Claudete, isso aqui está agregando para mim. E eu vejo que ele se motiva. Né? Aí tem alguma coisa que eu vejo que ele está mais para baixo, assim, eu não sei se isso aqui vai contribuir comigo. Aí eu trabalho, olha, veja por outro lado, se não vai contribuir de imediato, mas de repente em outro momento, né? Então essas conversas são necessárias. Tem uma questão bem interessante, Claudete, a questão da tecnologia na rotina das lojas, empresas. A nova geração está chegando aí já com um olhar completamente diferente para isso. O mundo está acelerado, cada dia que aparece mais inteligências artificiais, aplicativos, enfim. Como lidar com toda essa tecnologia dentro do ambiente com os seus colaboradores? Do portão para fora é família, do portão para dentro empresa. É muito difícil separar toda essa questão. Mas dentro deste mundo tecnológico que o WhatsApp e outros aplicativos... Mas ele veio para facilitar a vida da gente. Com toda certeza. É um fato, né? Antigamente a gente demorava para fazer uma negociação ou uma coisa dias. Hoje a gente vende pelo WhatsApp. Hoje a gente conversa com o cliente, é muito rápido, né? Só que
como todas as coisas, existem os dois lados, né? Então, ele tira muito a atenção mesmo, né? Só que você tá com o mundo nas suas mãos. Limitar o colaborador ou não? Até nós temos uma política lá que o celular pessoal é guardado, né? Se você quiser falar... Mas se o colaborador tem um cliente, por exemplo, que só gosta de comprar com ele... Mas então, tem essa não estaria essa perdendo questão. venda? Mas a gente disponibiliza... Da loja. A gente disponibiliza WhatsApp, celulares da loja. Então, assim, mas a gente tem que se adaptar a isso. Exatamente. Estamos fazendo. Se daqui a pouco eu vou ver que não, eu preciso... Eu vejo que vai dar mais resultado, a gente vai ter que caminhar junto com Vai muito na consciência também, eu acho, do próprio colaborador, né? Do próprio colaborador e da própria cultura da empresa. Porque se a empresa tem uma cultura mais regrada, mais rígida, vai estabelecer regras e vai limitar. Agora, a própria cultura das empresas precisa passar por mudanças. E aí, essa coisa da consciência, Marcelo, eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da educação. Educar as pessoas para conscientizá-las, e isso é um processo contínuo. Contínuo, quando eu falo doses homeopáticas e contínuas. Não adianta reunir todos os funcionários num dia e dizer, olha, pessoal, isso assim, assim. Não. Exatamente. Vai entrar aqui, vai sair aqui, não vai. Mas assim, diariamente, até as lideranças fazendo isso no dia a dia, mostrando o quanto isso ajuda, o quanto atrapalha, como... de um possível limite. E como fazer isso dentro de uma empresa conservadora? A maioria das empresas nossas aqui da região são empresas de 40, 50 anos com seus proprietários, empresas conservadoras que estão tentando se adaptar a essa tecnologia. Fica difícil. Mudança de cultura. E aí mexe numa ferida bem complicada, né? Mudança de cultura. Tem que estar aberta às mudanças. Feliz é quem consegue dar essa abertura, né? É difícil, confesso que é difícil. Eu conheci uma empresa aqui na região que foi até cômico, né? Eu cheguei nessa empresa, tinha uma caixinha do lado, deixa o seu celular aqui. O gestor da empresa botou uma caixinha, o funcionário chegava para trabalhar, tinha que botar o celular dentro isso a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então tem toda essa questão. Precisamos evoluir, né? Acho que na hora da contratação, não só da contratação, mas na hora para fazer que seja diferente, né, Marcelo e Lisandra, eu penso que é importante a empresa olhar da seguinte forma: da forma, o modelo que nós temos hoje, mais rígido, mais tradicional, mais centralizador, está trazendo resultado, está sendo positivo para a nossa empresa, as pessoas estão permanecendo, as pessoas estão motivadas, estão engajadas? Sim, mantenha o teu modelo. Né? Não, eu estou tendo muito problema de rotatividade, eu vejo as pessoas totalmente desmotivadas, eu mesmo estou me estressando demais. Meu lucro está diminuindo. Ali é um sinal muito forte de que há necessidade de uma mudança cultural na empresa. Né? E aí é uma decisão que não é fácil, mas muitas vezes precisa mudar na dor. Porque há uma tendência mundial de automatização, de automação cada vez mais frequente, né? E o servidor, o colaborador, no caso, ele tem que estar preparado para isso aí também. Então, você simplesmente limitar demais ele, talvez um bom colaborador, tu vai perder lá na frente, né? Não é. Para alguém jovem que está chegando, cheio de ideias novas, enfim, né? E a empresa que quer evoluir, que quer prosperar, que quer ter o resultado financeiro, né? Que é o foco de tudo isso aqui, né? Não pode olhar para o passado, ficar conduzindo a sua empresa olhando pelo retrovisor, ou simplesmente o momento presente. Ela precisa viver o momento presente, porém precisa olhar o futuro, porque tudo isso que você está falando, Marcelo, é o momento presente. E para o futuro vem muito mais coisa. E o futuro não é daqui a 10 anos. Não, o futuro é amanhã. Semana que vem, amanhã. Se a gente vê pela história ali da loja, né? O meu sogro, né? Que foi o que iniciou tudo. Empreendedor fantástico. Visionário para a época dele. Construiu tudo isso. Muitas mudanças que quando a gente assumiu fez,
para ele não fazia sentido. Exatamente. Assim, e olha só, mas... Porque ele tinha um modelo que vinha dando certo até então. Então, é isso, sabe? Então, assim, daqui a pouco, nessa visão que ele tinha... quem sabe eu tenha e eu não quero ter, né? Tipo, não, então tá vindo novo, vamos lá, né? Exato. Agregar, somar. Sim. Eu me lembro que quando começou os cartões, né? Ele teve uma resistência muito grande de implantar para receber cartões. Olha só. Pense hoje. Vender sem recebimento por cartão. Mas assim, faz parte, né? É muita diferença, né? Se você pegar a geração dele para agora, que ele tá ainda, né? Assim, é muita diferença de tecnologia, é muita diferença de informação. E tudo muito rápido, né? O comportamento das pessoas. Rápido demais. É então, difícil assim, processar. É compreensível. Compreensível, exatamente. Mas eu quero estar sempre com a cabeça aberta. Eu sempre falo, eu quero estar sempre aberta para as inovações. Né? Eu quero, é isso. Então, que nem falou, tá melhorando, vai ser difícil, às vezes, que a gente da Bota outra na balança, geração, avalia. para eu me enquadrar. Mas vamos? E o detalhe todo também está no aspecto de as pessoas têm a tendência de... Essa resistência da mudança leva a pensar e expressar. Mas sempre foi feito assim e deu certo. Mas deu certo até agora. Ou deu certo até há 2, 3 anos. O mundo está caminhando para outra direção. Pode dar mais certo, então. Exatamente. Pode ser mais leve, menos pesado. Eu sou filha de agricultor. Morei e trabalhei na roça até quase meus 15 anos. Né? E eu ouvi muito dos meus pais, né, a questão de que, não, para ter alguma coisa na vida, precisa ser muito trabalhado, muito árduo. Sofrido. E hoje eu acredito que não precisa ser sofrido, né? Então, nos dias de hoje tem tantas facilidades, não só na agricultura, em todos, vamos falar no comércio. Para que sofrer? Para que fazer difícil se dá para fazer mais fácil? Não precisa mandar um fax lá para a China para comprar uma mercadoria. Você pode muito bem mandar um WhatsApp que o teu intermediador recebe na hora. Incrível. Exatamente. Eu acho isso tudo incrível, né? Facilita um processo que... Eu penso assim, às vezes eu tinha essa metodologia, porque eu também fui sempre muito trabalhadora, eu sempre fui muito engajada, eu sempre quis mostrar muito serviço em tudo que eu fiz, assim, quando eu fui funcionária, né, então eu sempre queria estar mostrando serviço. E eu sempre falava, se eu vou dormir que não cansada, eu tinha sempre a impressão de que eu não produzi como deveria. Não produzi, não... E, gente, às vezes eu penso isso ainda, sabe? Daí agora você falou, mas assim, o mundo está mudando. Exatamente. Eu acho que eu não preciso dormir cansada. Eu, por exemplo, na minha atividade, eu posso trabalhar em casa, eu posso trazer meu notebook, trabalhar aqui, trabalho muito dentro de empresas e tal. Eu me policio muito para quando eu estou em casa não me sentir inútil. Né? Mas estar em casa, para mim, promove, mesmo sem produzir para o trabalho lá da empresa, eu estou produzindo outras coisas e me promove um bem-estar enorme. Então, por que eu não vou me permitir isso? Porque me faz bem. O home office, né, Claudete, é um tema que eu até tinha colocado em pauta aqui, ele fortaleceu muito durante a pandemia e pós-pandemia, né? Como que vocês veem essa questão do home office na gestão das pessoas, as empresas? Ela antecipou. Ia acontecer. Né? Ela só antecipou, eu acho. E acho que que nem eu falei, você tem que estar aberto a mudanças. Nós temos que... Experiências novas, né? Experiências novas. O próprio departamento de recursos humanos ou a estrutura de gestão de pessoas dentro das empresas teve que aprender a lidar e buscar a desenvolver ações que motivassem, estimulassem, engajassem quem estava no ambiente de trabalho e quem estava em casa. Né? Ou teve o período lá da pandemia que as empresas pararam totalmente.
né? Ai, Vocês fecharam sim. também, né, Lisandra? Ai, foi triste. Então, aquele momento, as empresas tiveram que se reinventar, até para tranquilizar os profissionais, né? Eu acompanhei várias empresas, na época eu lembro que eu fiz várias reuniões online com clientes que pediam, Claudete, nos ajuda, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma reunião online, Hoje vamos... a gente faz as reuniões online já, a gente pega para ganhar tempo. Talvez se não fosse a pandemia, hoje não estaria acontecendo isso aí, né? Então, as empresas tiveram que se reinventar na força. Muito bem, nós estamos encaminhando para o final do nosso Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba. Hoje recebemos aqui a Maria Claudete Becker, da empresa Indep, e a Lisandra Pitol, da Real Macro Calçados. Eu passaria a palavra para vocês, para suas considerações finais. Foi um bate-papo muito produtivo do ponto de vista de gestão de pessoas. Foi muito bom ouvir vocês aqui. Então fique à vontade, Lisandra, para suas considerações finais. Com certeza, foi um bate-papo de aprendizado aqui, né? A gente sempre tem que muito aprender. Eu acho assim que a minha mensagem final, vamos dizer assim, é: insistam e invistam nas pessoas. Não desistam, porque elas ainda são o coração do negócio, sabe? Sem elas, e a gente tendo pessoas engajadas, a gente vai ter resultados duradouros. Mas eu acho que, resumindo tudo... Insistam e invistam nas pessoas. Eu posso copiar você, Lisandra? Gostei muito dessa expressão, porque é realmente a chave do resultado das empresas são as pessoas. Então, se nós não cuidarmos muito bem do nosso ativo maior, nós não teremos o resultado que nós queremos. Então, para mim foi uma grata satisfação. Eu gosto muito da Lisandra, a gente não se encontra sempre, mas sempre é um bom papo, né? É um bom papo. Com certeza. Né? Então, essa troca é muito enriquecedora para todos nós, e principalmente falar de um tema como esse que nós estamos falando aqui hoje. E para complementar, né, Marcelo, eu falava anteriormente para a Lisandra, lá na Indep nós temos um curso que acontece desde 2007, que anteriormente ele tinha o nome de Analista de Recursos Humanos. Nós preparamos profissionais que atuam no Departamento de Recursos Humanos para trabalhar em todos os processos, né? E começou a haver demanda e solicitação de lideranças de empresas, se tinha alguma coisa que eles poderiam aprender sobre essa área de gestão de pessoas. E nós adequamos um pouco o modelo e na turma do ano passado nós tivemos vários líderes de empresas, gestores, proprietários de empresa vindo aprender com profissionais, com especialistas nessa área, porque são vários profissionais que atuam na área e trabalham nesse curso. Como fazer essa tal de gestão de pessoas que a Lisandra hoje exemplificou muito bem. Então, dizer assim, que bom que lideranças estão se preparando mais e isso nos dá a certeza de um futuro de gestão de pessoas mais promissor, e principalmente hoje que o tema bem-estar mental, que foi o tema do anterior, né? O bem-estar do colaborador está tão em alta, né? Então, nós estamos falando de atração, de retenção e tal, mas nós não podemos deixar de abordar e trabalhar a questão do bem-estar, mas é um outro assunto. Maravilha, esta foi mais uma edição do Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba. Agradecemos muito a sua audiência e nos acompanhe através das redes sociais, nosso canal no YouTube. E em breve a gente volta trazendo mais um tema relevante para você, associado da CDL Joaçaba. Até a próxima.